Você toma analgésico todo dia para dor de cabeça e parece que a dor só está piorando, tá? E isso é comum, é o que a gente fala que é um quadro de um rebote, tá? Infelizmente, o uso crônico de analgésico, ele pode piorar a dor de cabeça, tá? E é isso que eu vou falar para vocês hoje nesse vídeo e explicar como sair desse ciclo vicioso, que é o uso abusivo de analgésico, ok? Então, muitas pessoas que têm enxaqueca, tal, ou outro tipo de dor de cabeça, recorrem aos analgésicos simples, dipirona, ibuprofeno, paracetamol, e triptofanos também, sumatriptano, naratriptano, e acabam fazendo esse uso diário de analgésico, e isso é ruim. Dor de cabeça não é normal, principalmente ter dor de cabeça todo dia. Tá? De vez em quando, eu estou estressado, eu não dormi adequado, pode ter, tudo bem, mas todo dia ter dor de cabeça é complicado. E, de novo, o uso crônico desses analgésicos, ele começa a mudar ali a resposta dos neurônios, tá? Levando a mais dor de cabeça ainda. Então, em muitos casos, o que acontece com o paciente? Ele começa com um comprimido de dipirona, 500 miligramas, daqui a pouco ele está tomando 1 grama. Eu já tive caso de paciente que falou que pegava um frasquinho de dipirona e apertava, nem contava as gotas, tá? Porque a dor não melhorava. E, de novo, por que acontece isso? O nosso cérebro se acostuma. Nós temos um negócio que é uma teoria chamada teoria do portão da dor. Então, o cérebro tenta impedir a entrada de estímulos dolorosos. Só que a partir do momento que eu estou tendo um monte de analgésico, tá, ele fala, eu não preciso gastar energia. Então, aqueles estímulos dolorosos acabam passando por esse portão, tá? Então, ele não bloqueia a entrada. Fora a alteração de outras substâncias, tá? Inflamatórias, tá? E o sarrafo, que eu brinco muito com os pacientes, o sarrafo de dor, tá ele baixa. Então tá lá embaixo o sarrafo. Então, para melhorar isso, para levantar, eu tenho que ter mudanças de alguma coisa e tentar parar o analgésico. Uma das características da cefaleia por abuso de analgésico é uma dor que acontece de madrugada. Então, o paciente tem dor de cabeça todo dia, tomando analgésico todo dia, e de repente ele começa a acordar de madrugada com dor de cabeça que precisa de analgésico. Por que ocorre? Porque a minha vida está passando. Tá? E o cérebro fala, ó, tô com dor. Então acorda para tomar mais analgésico. E fica esse ciclo vicioso. Vocês terem uma ideia, de 10 a 15 dias por mês de analgésico já leva a cefaleia por abuso. Então tomem cuidado, tá? Temos que tratar de maneira adequada. E o uso crônico de analgésico não é o caminho certo. Então, quais são os principais sinais de alerta? Uso quase todo dia de analgésico, tá? 2, 3 comprimidos, às vezes apertar o frasquinho de dipirona. O alívio é rápido, daqui a pouco volta a dor de novo, ok? Necessidades de doses crescentes, isso é outro ponto. E sensação, aquele negócio que eu não consigo ficar mais sem o analgésico, tá? Ficar com medo de ficar sem o analgésico. Isso são sinais de alarme que você pode estar tendo uma cefaleia por abuso de analgésico. E isso é importante ligar esse sinal mesmo, tá? E procurar o médico o quanto antes, porque quanto mais rápido a gente tratar e evitar que isso se realmente cronifique, tá? Então, vamos lá, vamos tentar melhorar isso com algumas dicas. Entre elas, primeiro, procurar um médico, tá? Um neurologista, um clínico. Às vezes eu não tenho um neurologista de fácil acesso. O clínico pode dar esse auxílio também. Entender, a pessoa precisa entender que o analgésico faz mal, que esse é o principal, tá? Porque o entendor é ruim, dor de cabeça é complicado, mas a pessoa precisa entender que o veneno, o remédio está matando ela, tá? O remédio está sendo o próprio veneno. Tá? E muitas vezes, às vezes sem mudar muita coisa, só o fato de tirar o analgésico já melhora as dores de cabeça, já volta o que era as dores antes. O papel do médico, reconhecer qual que foi o principal, a primeira dor de cabeça que deflagrou esse uso abusivo de analgésico. Se é uma enxaqueca, se é uma cefaleia tensional, se é algum outro tipo de dor de cabeça, para poder fazer a profilaxia e a orientação adequada, tá? E orientar a retirada do remédio. Explicar para o paciente entender e ter um plano terapêutico para a retirada do analgésico, tá? Às vezes mais brusco ou diminuindo aos poucos. Então o paciente, ao invés de tomar 2, 3 comprimidos, tomar 2, depois 1 e ir retirando aos poucos, enquanto
o profilático vai fazendo efeito, prescrição de algum outro remédio que não tem esse efeito de rebote, às vezes um corticoide, tá? Um pouquinho mais prolongado, tá? A gente, quando tem umas dor mais forte, acaba prescrevendo o clorpromazina, que é um Amplictil, para aliviar a dor naquele momento. Claro, não vamos deixar o paciente com dor, tá? Porque isso é maldade, tá bom? Mas vamos dar subsídios para que ele não corra atrás dos analgésicos. O que eu falo muito para os pacientes, eles vão passar, infelizmente, um mês e pouquinho pelo inferno para poder chegar no céu. Tá? E, infelizmente, é isso. Nós temos que dar 2, 3 passos atrás para depois dar 5 para frente. Tá? O uso abusivo de analgésico prejudica. E um dos passos mais importantes, que é o passo não medicamentoso. O que é isso? Mudança de estilo de vida. Esse que é o mais importante. Toda vez que a gente está diante de um paciente com dor crônica, seja dor no corpo, alguma região, ou dor de cabeça, o principal é mudança de estilo de vida. Ver o que está errado. Se o paciente está dormindo adequado, se está fazendo exercício, alimentação, o estresse. Ter maneiras de melhorar isso daí, tá? Não só com remédios, como eu disse. Às vezes, yoga, massagem, massoterapia, tá? Meditação, tá? Técnicas de respiração, que a gente fala técnicas de biofeedback, isso é de suma importância. Tá? A pessoa tem que entender o que está fazendo mal para ela. Tá? Esses dias veio uma paciente no consultório que ela trabalhava em 3 lugares diferentes, não tinha tempo para dormir. Ela dormia de 3 a 4 horas por dia, com um quadro horroroso de dor de cabeça, tá? Com uso crônico de analgésico. Então temos que mudar o estilo de vida. Ah, mas às vezes eu não consigo. E é ruim, porque a pessoa acaba trabalhando muito, ganhando e gastando aqui nos analgésicos, então acaba compensando. Então, assim, tem que ter uma conscientização do paciente, isso é de suma importância. Então, lembre-se, o uso crônico de analgésico não é normal. O uso crônico de analgésico tem alguma coisa errada e ele pode ser o responsável, tá? E você que está usando todo dia o analgésico, toma cuidado, procure um especialista, procure um neurologista, tá? Aquelas pessoas que já fizeram uso abusivo, comentem aqui embaixo como vocês conseguiram sair, foram as estratégias para poderem largar os analgésicos, tá? Comenta aqui, até para ajudar outras pessoas e também para, às vezes, eu usar de exemplo para um paciente meu. Comentem aqui, vai ser de suma importância. E um abraço, vejo vocês semana que vem.